Muito bem, pessoal, nós começamos falando de Davi na semana passada, mostrando como ele era rejeitado, desprezado pelo pai, pelos irmãos, e Deus o escolheu. Ele foi rejeitado pelo pai, pelos filhos, pelos irmãos, desculpa, mas não foi rejeitado por quem? Por Deus. E após Deus ter escolhido ele, ungido ele, passado algum tempo, veio uma batalha, uma guerra entre os israelitas e os filisteus, como a gente vê aí a partir do capítulo 17. E eu vou resumir um pouco a história, para a gente não se estender muito. Os filisteus e o povo de Israel, eles viviam em uma batalha já de muito tempo. Estourava uma guerra, depois parava, voltava aquela guerra de novo, depois parava. Foi durante muitos anos inimigo do povo de Israel. E agora estavam lá os dois de novo, os dois exércitos, para mais uma batalha. Porém, naquela batalha, um gigante, um guerreiro, se dispôs a fazer um duelo. Ou seja, ao invés dos dois exércitos se enfrentarem como das outras vezes, agora haveria apenas um duelo. E quem vencesse, venceria a batalha. E o exército que perdesse se entregaria. Então, o gigante, Golias, com quase 3 metros de altura, armado até os dentes, com um escudeiro, se apresentou durante 40 dias, chamando alguém no meio do povo de Israel que tivesse fé para enfrentá-los, que tivesse fé para enfrentá-lo, para fazer aquele duelo. Só que todos, quando olhavam o tamanho daquele homem, as armas que ele trazia, todos tiveram medo, inclusive o próprio rei, que deveria ser o primeiro a se candidatar a ir lutar. Mas, veja só, nesse espaço de dias em que o gigante estava afrontando Israel, o pai de Jessé, o pai de Davi, desculpa, Jessé, o pai de Davi, ele, sem saber do que estava acontecendo lá no campo de batalha, enviou Davi para ir levar comida para os seus irmãos, que estavam lá na batalha, e saber notícia dos irmãos, porque Davi ainda não tinha 20 anos e não tinha idade para o exército. Então, o pai tinha o hábito de mandar o filho lá no campo de batalha para ir ver o que se passava e depois contar para o pai. E quando Davi chegou, veja aí no versículo 16, veja só, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, o seu filho, toma, peço-te para os teus irmãos, uma efa deste grão tostado, 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e ele e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu até a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão ao homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro. Olhe para mim, por favor, vamos fazer aqui uma pausa. Davi chegou lá na batalha para levar comida para os seus irmãos. De repente ele vê o gigante afrontando, humilhando o exército de Israel, e o povo de Israel, o exército de Israel, todos com medo, sem nenhuma reação. E ele, vendo aquela situação, ele confrontou: olha, quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Ele pode ser grande o que for, mas o nosso Deus é maior, ele não é nada diante do nosso Deus. E começou a inflamar os demais soldados, tentando mostrar para eles que aquilo era uma afronta para o Deus que eles serviam. Como pode um homem daquele, por maior que ele fosse, um homem afrontar o exército do Deus vivo? Quando o irmão de Davi viu a reação de Davi, o que o irmão fez? Chamou a atenção dele e disse que ele era presunçoso, que ele estava querendo se aparecer, que ele estava ali na batalha para ficar fuxicando, vendo o que está ali acontecendo e contar para o pai. Ora, nós sabemos que Davi estava ali porque o pai tinha mandado, e estava ali para levar comida para quem? Para os irmãos, que devia no mínimo agradecer. Mas veja só a reação do irmão de Davi. É a reação daquelas pessoas que não têm fé e criticam os que têm. Porque o irmão de Davi, Eliabe, o mais velho, que falou essas palavras para Davi, que era o maior fisicamente falando, que era o mais velho dos demais irmãos, é que devia estar tendo a reação que Davi estava a ter, e não Davi. Mas além dele não crer, ainda criticava Davi por causa da sua reação. Agora você entende o porquê que esse irmão foi reprovado. Na mensagem de domingo passado, você lembra que esse foi o primeiro que Samuel, o profeta, achou que era o escolhido para ser o rei? E o que Deus disse para o profeta? Você está vendo a aparência, mas eu não vejo como vê os homens. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. Aqui está o que estava dentro de Eliabe, julgando o irmão, criticando o irmão e se sentindo ofendido por causa da fé do irmão. Por isso que muitas vezes você vai encontrar, até naquelas pessoas que deveriam ser exemplo para você, e eu digo isso, por exemplo, até dentro da igreja, pessoas que deveriam ser exemplo para você, ou que no mínimo deveriam apoiar você, mas você vai encontrar oposição. Porque o irmão de Davi poderia simplesmente dizer: olha, graças a Deus, meu irmão tem fé para enfrentá-lo. Mas não. Ele via a fé do irmão como uma ameaça para ele. Porque ele queria ser essa pessoa, e porque ele não queria ser, porque ele não conseguia ser essa pessoa, criticava Davi que conseguia ser. Tem gente que vai se incomodar com o seu sorriso, tem gente que vai incomodar com a sua paz, tem gente que vai se incomodar com a sua dedicação a Deus, tem gente que vai ver em você uma ameaça pelas mínimas coisas. Mas o que é que Davi fez? Versículo 20, desviou-se dele. Davi ficou discutindo, tentou ficar se justificando, Davi tentou convencer o irmão de que ele estava certo e o irmão estava errado. Valia a pena ele fazer isso? O que ele fez? Desviou-se. Eu não vou perder meu tempo, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu sei da minha fé, eu sei o que eu estou falando. Amém? É desviar-se. É isso que você deve fazer no seu trabalho, em qualquer lugar que você encontrar oposição à sua fé. Amém? Então, ouvidas essas palavras, versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul, o rei,
disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele um homem de guerra desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja que a intenção de Davi não era se tornar, se aparecer, ser um herói, era acabar com aquela afronta ao Deus dele, porque ele via que o seu Deus estava sendo envergonhado. Quando uma pessoa é nascida de Deus, e ela quer vencer uma dívida, ela quer vencer um problema no casamento, ela faz porque ela diz: o meu nome sujo está envergonhando o nome de Jesus, porque as pessoas sabem que eu sou convertida. O meu problema no casamento está envergonhando o nome de Jesus, a minha família sabe que eu vou à igreja. Então, quando uma pessoa é nascida de Deus, ela quer vencer um gigante, ela quer vencer um problema, a intenção dela é porque ela não quer que Deus seja o quê? Envergonhado. A intenção de Davi era essa afronta que esse gigante está fazendo com o meu Deus tem que acabar. Eu vou acabar com ele como eu acabei com aquele urso e aquele leão. E então diz aí, disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Então você veja que Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, ele teve que enfrentar outros dois gigantes, a oposição do seu irmão, a oposição do rei, porque o rei, quando viu Davi, ele disse para Davi: você não pode, você é um menino. Observa, pessoal, você vai ver aqui na história que Davi levou talvez alguns poucos minutos para derrubar o gigante e matá-lo, mas talvez levou horas para convencer o irmão, o rei, de que ele podia vencê-lo. E às vezes é a mesma coisa, Deus demora mais tempo para convencer uma pessoa de que ele pode mudar a vida dela do que propriamente mudar a vida dela. Às vezes leva mais tempo para a pessoa chegar na igreja e perder aquela cabeça, aquela mente de dúvida, de incredulidade, porque a pessoa, quando chega na igreja, ela chega totalmente incrédula, ela chega totalmente descrente. Às vezes a gente vai atender uma pessoa pela primeira vez e ela conta-nos o problema, a gente diz: olha, senhora, Deus vai restaurar o seu casamento. Ela: mas será? Há tanto tempo que eu tenho pedido isso. Às vezes a gente atende a pessoa e diz: olha, Deus vai mudar essa situação financeira. E a pessoa, na sua sinceridade, eu não vejo maldade nisso, a pessoa diz: olha, mas eu vou ser sincero, eu já nem acredito mais, eu já tentei tanto. Então, às vezes, o tempo que demora para a pessoa ser abençoada é mais pelo tempo que leva para ela acreditar do que para Deus mudar a vida dela. Como Davi teve mais tempo para conseguir ir para a batalha do que para derrotar o gigante. Porque para vencer o gigante, primeiro, ele teve que vencer aquelas palavras que vinham do irmão e depois as palavras que vinham de quem? Do rei. Primeiro ele teve que vencer os gigantes de dentro, para depois vencer o gigante de fora. Às vezes, as maiores lutas da gente acontecem aonde? Dentro. Os maiores gigantes estão aonde? Dentro. Pensamentos, sentimentos. E que às vezes são mais difíceis de derrubar do que os gigantes do lado de fora, os problemas do lado de fora. Então, Davi levou mais tempo para derrubar os gigantes internos do que o gigante que vinha de fora. Mas ele não desistiu. Amém? Por isso, diz aí, Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e o lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Então, quando Saul se convenceu de deixar Davi ir para a batalha, ele deu a Davi a sua armadura, a sua espada, para Davi usar, só que quando Davi, coitado, colocou a armadura, ele não conseguia nem o quê? Nem andar, a espada não conseguia nem levantar, e Davi disse, em outras palavras, eu não preciso disso, não é isso que vai me garantir a vitória, é isso que você tem que entender, pessoal. Deus não depende de condições, Deus não depende de condições para te abençoar. Naquela batalha, Deus não precisava de uma armadura boa, Deus não precisava de uma espada afiada, Deus só precisava de alguém para ir lá e ficar na frente do gigante. Deus só precisava de alguém que cresce. E Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer fazer maravilhas, mas Ele só precisa de alguém que creia. Não é a sua condição que vai fazer a diferença, é o quanto você confia nele, o quanto você crê nele. Amém? Por isso que Paulo ensina que nós devemos andar não pelo que vemos, mas pela fé. Está escrito que nós não devemos andar pelas vistas, ou seja, você não deve se apoiar no que você vê. Se Davi fosse olhar para a sua condição física, comparando com a do gigante, ele iria desistir. Ele não estava apoiado no que via, mas na certeza de que ele tinha, de que Deus iria livrar ele. E ele já tinha tido experiência disso, quando ele matou o urso e o leão que quiseram atacar suas ovelhas. Ele sabia que Deus havia livrado ele da outra vez e seria com ele agora também. Talvez Deus já foi com você tantas vezes, e hoje você está diante de uma situação e você está duvidando. Será que o Deus que livrou você no passado não pode livrar você agora também? Será que o Deus que foi com você naquelas lutas que você travou antes, não pode ser com você também agora? Eu duvido que você não tenha tido alguma experiência com Deus. Por mais que você ainda não tenha conquistado tudo que você quer, eu tenho certeza que você já teve alguma vitória através da fé. E o Deus que deu aquela vitória, e mesmo de repente antes de você chegar à igreja, você teve grandes livramentos, você teve experiências com Deus antes mesmo de chegar na igreja, mostrando que antes mesmo de você chegar à igreja, Deus já era com você. E agora que você está na igreja, Ele não vai ser com você? Se antes de você servir a Deus, Deus já livrava, Deus já lhe protegeu, e lhe guardou tantas vezes, agora que você está na igreja, agora que você está na fé, Ele não vai ser com você? Mas talvez agora você está olhando para o gigante, para o tamanho do gigante. Então, não olhe para as suas condições, Deus não precisa disso. Davi entendia isso, por isso ele falou, olha, eu não preciso dessa armadura não, o que eu preciso está aqui, ó. Pegou 5 pedras, a sua funda, que era a fisga, e foi enfrentar o gigante. E aí diz assim, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava, o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o que ele fez? Guarde bem essa palavra, o que ele fez? O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Então disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, tu vens a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Olhe para mim, por favor. Quando o gigante
O gigante esperava um outro gigante. Ele era um homem guerreiro, ele esperava que viesse um outro guerreiro, ou pelo menos alguém armado. Mas, para surpresa dele, quando aparece lá no duelo, quem vem? Um rapaz que nem tinha 20 anos, com uma pedra e uma fisga na mão. O gigante falou, desprezou ele, disse assim: eu sou algum cão para você vir comigo, contra mim com pau, com pedra? Desprezando ele. Mas olha só que interessante, o que é que nós vimos na semana passada, que Davi foi? Desprezado, por quem? Pelo pai. Por quem mais? Pelos irmãos. Agora, quando o gigante desprezou ele, Davi, em outras palavras, meu caro, se tem uma coisa que eu já estou habituado, desprezo. O seu desprezo não mexe comigo. Você entende por que Deus permite muitas coisas passarem na vida da gente? Aquele desprezo lá atrás preparou Davi para muitos desprezos que ele teria pela frente. O fato dele não poder contar com os irmãos lá atrás preparou ele para aquele momento em que ele também não ia poder contar com o irmão na batalha. Então existem coisas que a gente passa, que a gente não percebe na hora. Só vamos entender aonde? Lá na frente. Mas Davi estava preparado. Quando Davi ouviu aquelas palavras do gigante, olha, eu vou arrancar a sua cabeça, vou fazer isso com você. Aquelas palavras não mexeram com Davi. Por que não mexeram com Davi? Porque ele já tinha ouvido outras palavras. O gigante estava dizendo para Davi que Davi não ia conseguir vencer. Mas o irmão já tinha dito, o rei já tinha dito, que faria diferença ouvir de mais alguém. Entende sim ou não? Então olha só como que Deus trabalha. Davi, quando ouviu aquelas palavras, disse: você está enganado, meu caro. Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vou arrancar a sua cabeça e vou dar as feras do campo para comer. O gigante ouviu aquelas palavras, em outras, é como se ele dissesse, não esperava, porque os outros que eram mais fortes, mais preparados, tudo com medo, nem sequer se apresentavam. Um garoto desse, o gigante já viu que aquele não era um rapaz qualquer. Amém? E então começou a batalha. Aí diz assim, para a gente terminar: sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alfoge, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé, sobre o filisteu, tomou a sua espada, e o quê? Tirou-a da bainha, e o quê? E o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Ou seja, os filisteus quebraram o acordo. Que o acordo qual era? Se entregaram. Mas isso é o que dá você confiar na palavra, especialmente dos inimigos, do incrédulo. Então, os inimigos fugiram. Davi venceu a batalha. Amém? Com o que Davi matou o gigante? Não foi com a pedra, não. Com a pedra ele derrubou o gigante. Ele matou com a espada do gigante. A espada que seria usada para matar ele, foi a espada que ele usou para matar o gigante. E essa é uma das principais lições dessa história. O que o diabo usa contra você, você deve usar a seu favor. O desprezo que o diabo desde sempre tentou fazer com Davi, Davi usou para o seu benefício. Fez dele um homem mais forte, insensível às palavras negativas. E você tem que aprender a usar as coisas negativas a seu favor. O que o diabo usa contra você, você usar a seu favor. A gente já viu, por exemplo, testemunho
de pessoas que elas cresceram numa infância sem pai, sem atenção, sem carinho, e aquilo que era para fazer dela uma pessoa frustrada, um refém, ela disse assim: não, eu vou ser o pai para os meus filhos, o pai que eu nunca tive, porque eu sei o que é você viver sem um pai presente, e eu não vou fazer isso com os meus filhos. Ou seja, a pessoa usa aquilo que era para fazer dela um refém, o seu favor. Então a pessoa é desprezada, o diabo usa alguém para desprezar você, para fazer você se sentir um lixo, e você, diante daquela situação, você diz: não, isso só me mostra o quanto eu sou precioso para Deus, porque Jesus disse que rejeitaram a Ele, e também iriam rejeitar a mim. Eu não vou deixar isso diminuir o meu valor, amém? Então você usa a espada do diabo, que era para te matar, te ferir, a seu favor. Pessoal, quando a gente fala de Davi segundo o coração de Deus, nós não estamos falando de um homem que era melindroso. Sabe o que é uma pessoa melindrosa? É aquela pessoa não me toque, que chora por qualquer coisa, aquela pessoa que vive chorando pelos cantos. Davi não era assim. O homem segundo o coração de Deus tinha um coração de leão, forte. Quando a gente fala de coração segundo o coração de Deus, nós não estamos falando só de um coração temente, de uma pessoa fiel, mas também de uma pessoa forte. Eu não posso ter um coração segundo o coração de Deus e ser uma pessoa medrosa, tímida, abatida, e que qualquer coisa me desanima, qualquer coisa me faz chorar. Não, meu irmão, temos que aprender a ter essa resistência que Davi tinha, porque a vida cristã não é uma vida de facilidade. As lutas, as tentações, as tribulações, elas vêm, e se você não for forte, você se deixa levar por elas, amém? Por isso que a Bíblia fala em tantas ocasiões, ser forte e corajoso. Por isso que em tantas ocasiões a palavra de Deus estimula a gente a ser perseverante, a ser firmes, porque é isso que agrada a Deus. Deus se agrada de uma pessoa temente, de uma pessoa fiel, mas também de uma pessoa forte. E nós temos que ser essa pessoa forte. E se você não vinha sendo, o Espírito Santo vai fortalecer você agora. Se você não estava nessa condição, esse jejum de Daniel está aí para você aproveitar e dizer: eu quero ter essa força. E para ter essa força eu tenho que ter. O Espírito que estava em Davi tem que estar também dentro de mim. Amém? Então fiquem de pé, por favor.